Fala galera, aqui é o Igor, começando mais um diário. Hoje, 1º de novembro de 2022, dia de leve alta aqui no nosso Ibov, 0,77. O volume do dia foi um volume de 29,8 bi, tá? Deixa eu mudar para cá. E a gente teve aí um dia aí, ficou um pouco parado, foi para baixo, foi para cima, ficou meio parado ali no final, esperando ali um posicionamento do Bolsonaro, né? E acabou que ele se pronunciou, veio um pouco para baixo. Vamos dar uma olhada aqui. Tá? Na nossa live de ontem, eu cheguei a comentar que eu acreditava que isso aqui poderia ser mais um cenário de alta, tá? Teve uma coisa no dia de hoje que eu não gostei, tá? Foi o quê? Esse fechamento aqui, ó. Esse fechamento de hoje, fechando abaixo dessa linha amarela, que é a região de 61,8, tá? E ainda mais com um candle desse, tá? Esse aqui eu não gostei muito do fechamento de hoje, não. Beleza? Importante que a gente continue subindo e quando a gente voltar do feriado, né? Amanhã é feriado, quando a gente voltar na quinta, a gente não perca a mínima do dia de hoje. Beleza? Índice futuro, IZ22, 15 minutos. Tá? Foi ali que eu falei, a gente veio no primeiro momento para baixo, depois nós fomos para cima e depois ali ficou meio parado aqui, essa parte aqui, esperando ali um pronunciamento. Ele se pronunciou, pancada para baixo, tá? E chegou a fazer um trap de venda acionado aqui, acionado aqui no candle 32, quando perdeu a mínima do 31, né? E projeta um alvo, dito que até mais lá embaixo, entre 15 e 239. Beleza? Vamos dar uma olhada nos papéis aqui que eu anotei ontem. Mov3, tá? Olhando no diário aqui, o que a gente tem em Mov3 aqui? A gente tem, né, eu cheguei a comentar de um triplo rompimento. Eu fiquei de puxar uma estatística para vocês aqui desses ativos, tá? Então, vou puxar aqui e a gente vai dar uma analisada e olhar aqui o que as estatísticas mostram, tá? Então, essa condição aqui de triplo rompimento em Mov3, tá? Ela aconteceu 6 vezes. 6 vezes que um candle iniciou aqui embaixo, fechou aqui em cima, com essa coloração aqui verde, tá? Quando ele fica verde é porque eu tenho alguns indicadores que eu gosto que eles estão mostrando compra, né? Por causa do IFR e o ABV, tá? Então, às vezes que isso aconteceu aqui em Movidas, aqui, ele tem uma taxa de acerto de 50%. Tá? Isso aqui seria interessante se fosse um pouco mais alto, né? Aqui é um cara e coroa, 50%. Tá? Mas mesmo assim estaria positivo. Por quê? Porque ele tem um bom payoff. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem um payoff de 1,85. Beleza? Então, apesar de ter acertado 50% das vezes, né, se fizer seguir aqui por esse modelo aqui, estaria positivo, tá? Isso aqui aconteceu, tá aqui os anos, ó. 2017 aconteceu uma vez, 2020 duas vezes, né? Uma deu errado, outra deu certo, 2021 errado de novo, mais uma errado. Esse ano aqui já aconteceu uma vez e deu 11%, tá? 11%, por que seria 11%? Porque eu sempre coloco essa condição aqui duas vezes do tamanho do candle. Então, nesse caso aqui seria um alvo lá em 15,63, né? Do ponto que acionou, daria ali uns 13,7%. Beleza? Outra que nós vimos foi Rap Vidas, né? Rap Vidas também tem a mesma condição, tem um triplo rompimento, né? Candle verde, volume acima da média, tá? E quando isso aconteceu aqui, atendendo todas essas condições,
aqui em Rap Vidas, né, foram 8 vezes, e dessas 8 vezes, apenas 2 vezes deu certo. Então tem uma taxa de acerto aqui de 25%, tá? Então é uma taxa de acerto bem ruim, né? Apesar de estar dando a condição, é um trade que vai contra as estatísticas, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Quando que isso aconteceu? Ó, 2018, aconteceu uma vez, né? 2019, 19, 20, 21, 2021, 21%, né, de queda. 2022 já aconteceu e deu um stop também, tá? Então, tem que ficar atento. Uma coisa que vai lembrar é o que? Se a gente pegar um gráfico, né, e der se afastar um pouco, né? Que o interessante quando a gente for fazer procurar operações é o que? Cara, se afasta, né? Se afasta, tenta olhar de longe, tenta olhar o todo, né? E observa o histórico do papel. Né? Rap Vidas é um papel que ali desde 2021, o que que acontece, ó? Ele só cai, tá? Então, se ele só está caindo, né? É normal que as estratégias de compra falhem, né? E aí por isso que fica uma taxa de acerto tão baixa. Beleza? Lembrando que esse backtest que eu estou puxando aqui, tá? Ele vem de 2017, né? Depois eu vou até procurar uma fonte de dados maior para a gente ter um banco de dados aí com mais amplo, tá? E o outro aqui é local web, né? Local web, vamos dar uma olhada aqui como é que ficaram as taxas de local web. Local web tem um bom, né? Apesar de ter poucos trades aqui, atendendo essa condição, foram três ao longo da história do papel, tá? Dois deram certo, o que dá 66% de taxa de acerto, mas tem um payoff muito bom, né? 77%, tá? Então, se você estivesse só fazendo isso, só procurando esse modelo aqui em local web, estaria fazendo 77%. Vamos ver aqui quando foram os trades. Né? Foi um em 2020, né, que deu 45%, um em 2021, que deu um stop, e já teve um esse ano, né, que deu 30%. Tá? Então a gente pode ver aqui que geralmente quando isso acontece, né, são trades maiores, são trades mais. Dá uma boa margem aqui de ganho. Tá? Beleza? Agora tem uma. Deixa eu até dar uma olhada aqui, né? Só que aí aqui tem uma questão, tá? Esse candle aqui, ó, o que que ele não tem? Ele foi um triplo rompimento, ele tá verde, né, como eu falei, mas ele não atende uma das nossas condições, que é o volume. Tá? Se a gente olhar aqui o volume desse candle, né, ele foi um volume ali levemente abaixo da média, tá? Diferente desse aqui, ó, que foi um volume 2 vezes acima da média. Tá? Então esse aqui ele nem entra aqui, como sendo um quarto modelo de trade agora. Tá? Apesar de ele preencher algumas condições, ele não preenche todas. Beleza? Isso é legal, né? A gente conhecer um pouco de modelos operacionais e principalmente ter os números de estatística. Né? Isso aí dá uma confiança e ajuda a gente a operar de uma forma mais assertiva. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no papel que eu acho interessante aqui, que também fez um triplo rompimento. CVC. Olha a CVC aqui. Esse aqui atende os requisitos. Ó. Deixa eu até colocar ele aqui, puxar aqui uma estatística aqui em cima de CVC. Estava tentando lembrar aqui os ativos de ontem. Este. A CVC. CVC também não tem uma taxa tão boa, tá?
e 28,57 a taxa de acerto, foram 7 trades. Também não está interessante. Beleza? Uma coisa, né? Isso aqui é porque eu até tirei um dos filtros. Um dos filtros que eu gosto de utilizar, em cima das minhas estratégias, o que é os setups de compra, eu trabalhar em cima de alguma média, né? Ou seja, beleza, aqui, um triplo rompimento, né? Mas quando que eu vou entrar em triplos rompimentos? Quando o preço estiver acima do 80, né? Quando o preço estiver trabalhando acima da média de 80, ou acima de uma média de 200. E aí eu vou fazendo backtests e vou vendo, né, onde eu tenho uma taxa de acerto maior em determinado ativo, se no A200, se no 80, tá? Porque geralmente melhoram bastante os números, né? Por quê? Porque se está trabalhando abaixo de uma média mais longa, né? O que isso quer dizer para a gente? Que está numa tendência de baixo, né? Se está trabalhando abaixo da 80 aqui, ó, é porque o preço está caindo, né? Se está acima da média de 80, deixa eu dar uma volta aqui, olha o que é que acontece, ó, porque o preço está subindo. E aí, todas as estratégias de compras vão funcionar melhor, né, quando os preços trabalham acima de uma dessas médias longas aqui, 80, 144 ou 200. Beleza? Falar aqui de mais um papelzinho, Cogna, né? Cogna eu acho bem interessante. Cogna a gente tinha essa consolidação, teve esse rompimento e alvo aqui em cima, 5,17. Eu tenho uma posição nesse papel já há um bom tempo, né? Eu até falei, acho que essa semana eu estava conversando com alguns amigos, falei, cara, essa Cogna, eu tô com o PM em 3 e 4, ou seja, aqui em cima, né? Eu tô comprado desde essa época aqui, ó, né? E eu falei, se bater de novo no meu PM, eu saio dessa Cogna. Aí bateu aqui uma vez, aí caiu. Na verdade, eu tô comprado aqui, tá? Desde essa época aqui eu tô comprado nela. Bateu aqui, aí eu acreditei, né? Falei, vai ser dessa vez. Voltou tudo. Depois veio aqui de novo no meu PM, caiu de novo. E aí eu falei, quando fez essa queda aqui, eu falei, se voltar de novo no meu PM, eu zero. Acabou que eu segurei mais um pouco, né? E aí dessa vez já tô positivo aqui nesse papel, né? É complicado, né? A gente segura olha todo o tempo que a gente segurou aqui esse papel, e aí quando chega no nosso PM, é geralmente ali quando cria a esperança, né? Falei, cara, agora vai. Aí o papel vai e volta tudo de novo, né? Aqui, Cogna, se a gente olhar aqui um time frame, pode ser um fundo duplo aqui, né? Que esteja acionando, e também tem o rompimento dessa consolidação, tá? E aí rompimento de retângulo, dobra ele para cima, alvo mínimo, tá? É o próprio retângulo projetado para cima. Beleza, galera? Então é isso, né? Para o vídeo não ficar tão longo aí, 13 minutos de vídeo. Vocês gostaram aí desse vídeo de hoje, que eu expliquei um pouco mais sobre estatísticas e modelos, né? Deixem um like aí, né? Que eu vou entender que vocês gostaram e aí eu trago mais vídeos nesse sentido, tá? E se vocês quiserem, tiverem algum modelo operacional que vocês acham interessante, vocês deixem aí no comentário que eu tento criar um modelo aqui para a gente testar aí o backtest e dar uma olhada em quais papéis ele funciona melhor, certo? Um abraço, um bom feriado para vocês e nós voltamos na quinta. Valeu!